Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E eu convido você que pode, pega a sua Bíblia Sagrada, pega o teu exemplar da palavra de Deus e abra comigo no livro de Salmos, Salmos 119. Salmo 119, para quem não sabe, é o maior salmo da Bíblia. E se considerarmos salmos, cada salmo como capítulo, esse acaba sendo o maior capítulo de toda a Bíblia. E o Salmo 119, ele tem um tema, né? O tema do Salmo 119 é o louvor à própria palavra de Deus. É um salmo que enaltece a palavra de Deus. É um cântico que enaltece a palavra de Deus. E o Senhor me entregou uma palavra aqui no versículo 164. É um salmo bem comprido mesmo, ele tem 176 versículos. E aqui eu quero meditar com você, amém? Vamos ler aqui o 164, o 165 e o 166, amém? Se você não tem como pegar a sua Bíblia, não tem problema não, amém? Apenas redobra a tua atenção, porque o Espírito Santo ele vai falar com você. Diz assim a palavra de Deus: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Verso 166. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Amém? Somente até o verso de número 166. E eu convido você que pode, onde você está, feche os teus olhos por um momento, vamos orar, vamos falar com Deus, amém? Nós somos totalmente e completamente dependentes da graça do Senhor, amém? Senhor, na tua presença, Pai, neste momento, nós nos colocamos em oração para suplicar, ó Deus, a tua graça, o teu favor sobre nossas vidas. Pai, nós precisamos da tua palavra. Como disse o apóstolo Pedro, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Só tu tens as palavras, Pai, de vida eterna. Por isso, fala comigo, fala com esse meu irmão, com essa minha irmã, Pai, que me ouve, que me assiste, que ora comigo nesse momento, Pai. Que desde já, Senhor, que todo tipo de barreira, a pregação da tua palavra, que caia por terra agora, no poder que há no nome de Jesus, que não haja nada capaz de atrapalhar a tua palavra, que não haja nada capaz de atrapalhar, meu Deus, a tua obra na vida do teu servo, na vida da tua serva, na vida do teu filho, Pai, e da tua filha, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Aonde quer que você esteja, diga graças a Deus, diga glória a Deus, bendiga e exalte o nome do Senhor, porque o Espírito Santo já está falando com a sua noiva, já está falando com a sua igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Salmo 119, o salmista, nós não sabemos, né, o nome do salmista ou os nomes dos salmistas, né? Porém sabemos que o salmista aqui ele traz uma revelação que 7 vezes no dia ele louvava ao Senhor pelos juízos do Senhor, pelos juízos da sua justiça, ou seja, pelos feitos do Senhor, as justas obras do Senhor, as grandes obras do Senhor. E eu pergunto para você, meu irmão, quantas vezes no dia você tem parado para louvar ao Senhor? Você tem parado para contemplar a grandeza do Senhor e agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor e orar ao Senhor? Olha só, quantas vezes no dia ele parava? 7 vezes no dia. 7 vezes no dia te louvo, Senhor, pelos juízos da tua justiça. Ele está louvando ao Senhor pelos justos, pela justiça do Senhor, pelas grandes obras do Senhor. Aleluia. Nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que aprender a parar para louvar ao Senhor. Daniel,
ele é um personagem muito icônico na Bíblia Sagrada, e a característica de Daniel era a oração. Ele parava 3 vezes no dia para orar ao Senhor. Isso mostra mais uma disciplina. Se você não consegue 7 como o salmista do Salmo 119, pare 3 vezes como Daniel. É muito importante, amados, nós pararmos e voltarmos o nosso pensamento a Deus. Talvez você diga, pastor, mas você não sabe da minha rotina, da minha correria. Eu trabalho, pastor, eu estudo, tenho criança, não tem como parar, não. É uma loucura a minha vida, você não sabe, olha, você não sabe da loucura que é a minha vida. Meu querido, eu posso não saber, eu digo para você, realmente, amado, nós estamos vivendo em tempos difíceis, realmente. Eu sei, meu querido, porque eu trabalho muito, inclusive, eu estou aqui no intervalo do meu trabalho, gravando essa mensagem, porque a correria é muito grande, mas nós precisamos aprender a parar um pouco. Ainda que não dê para dobrar os joelhos, nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor em oração, em adoração, em louvor. Você pode estar até mesmo nos seus afazeres domésticos, mas você pode estar orando ao Senhor, você pode estar louvando de todo o coração. Você pode até mesmo no teu trabalho, no teu intervalo, meditar na palavra de Deus e até mesmo evangelizar, como eu estou fazendo neste momento. Parei para orar, para meditar na palavra de Deus e evangelizar através aqui da internet. Amém? Você pode fazer a mesma coisa. Amém? Talvez a tua correria seja tão grande, mas você pode até mesmo entrar no banheiro. No banheiro, sim. Quantas das vezes, meu querido, me refugiei no banheiro para falar com Deus, da empresa, de casa, de tantos, sabe, tantos lugares. Você pode parar, você pode fechar os teus olhos e falar com Deus. Você pode estar até mesmo na condução, indo para o teu trabalho. Quantas horas você leva para chegar no teu trabalho? Olha quanto tempo você tem, quantos minutos você tem para você orar, para você falar com Deus, para você louvar ao Senhor, para você buscar ao Senhor. É forte isso. Você pode colocar o relógio para despertar mais cedo, você pode colocar o relógio para despertar de madrugada, para louvar o Senhor. É forte isso, amém, amados? Muitas das vezes nós menosprezamos, sabe, a força que tem o louvor, e na verdade o louvor em si não tem força, mas a Bíblia diz que Deus, né, o próprio Salmos 20, o próprio Salmo 22 diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. Então quando você começa a louvar, o Espírito Santo, ele vem, ele habita no meio dos louvores de Israel, ele habita no meio dos louvores da igreja. Então quando você começa a louvar, o Espírito Santo vem, amém? Isso é muito forte, amém? É por isso que a gente fala que o louvor é poderoso, porque Deus, ele habita no meio dos louvores, ele habita. Quando você começa a louvar, ele vem, ele fortalece você, ele edifica você, e é impressionante isso. Muitas das vezes você está louvando louvor, sabe, dizendo: quão grande és tu, Senhor, né? Não há Deus maior, não há Deus tão grande. Você está ali exaltando, ele exaltado, o Rei exaltado no céu, grande é o Senhor dos exércitos. Você está louvando ao Senhor, e o Espírito Santo vem e te fortalece de uma forma inexplicável, sabe? Você começa a cantar, sabe? A louvar, e aí o Espírito Santo, ele toma, sabe, o teu coração, a tua vida, amém? Mas é muito importante você não louvar só com os lábios, porque Deus, ele usou uma vez o profeta Isaías, ele falou: esse povo, ele me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não adianta você 7 vezes no dia você parar para louvar, ou como Daniel, parará para orar, mas da boca para fora. Você pega o capítulo 10 de Daniel, você vê a oração de Daniel, o capítulo 9, né? Você veja lá no livro de Daniel a oração de Daniel, como é profunda, é um capítulo inteiro ali, não recordo se é o 9 ou 10, mas tem um capítulo inteiro ali dedicando a oração dele. Ele pede perdão pelos pecados, sabe? Ele lê um trecho, né, um pergaminho de Jeremias que chega, onde Jeremias, ele fala que o Senhor vai permitir o cativeiro por 70 anos, e ele começa a fazer súplicas diante do Senhor, confessar os pecados. Ele começa, sabe, falar: Senhor, nós pecamos. E olha que Daniel, ele era um santo homem de Deus, mas ele fala: Senhor, nós somos pecadores, nós pecamos, Senhor, tem misericórdia. Ele começa a confessar, sabe, as suas culpas, as culpas de Israel, do seu povo, para o Senhor. Ele começa a se derramar, se quebrantar, e é isso que o Senhor quer, sabe? Não apenas da boca para fora, meu querido, mas quando você começa a cantar o mais simples dos louvores, mas de coração,
quando você começa a fazer a mais simples da oração, mas de todo o teu coração ao Pai, ao Senhor, Deus, ele derrama da sua graça sobre você, você é fortalecido, você é edificado, amém? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor promete muita paz àqueles que amam a sua lei, a sua palavra. A lei do Senhor é a palavra do Senhor. A lei do Senhor é a Bíblia de Salomão, lhe fala que a lei do Senhor é a lâmpada que nos ilumina. A lâmpada que nos ilumina é a palavra de Deus. E, amado, aqueles que amam a palavra do Senhor, olha só, e buscam ao Senhor, e adoram ao Senhor, louvam ao Senhor, Deus está falando que tem muita paz, e não vai ter tropeço, porque como diz o verso 105 desse mesmo salmo, a palavra é luz, é lâmpada. Aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Por várias vezes na Bíblia Sagrada você vai ver dizendo que a palavra do Senhor ela é lâmpada. Salomão ele fala isso lá em Provérbios. O salmista no versículo 105 fala isso. No Novo Testamento a gente vai ver também comparações, né, a palavra do Senhor como luz que nos ilumina, e não tem como tropeçarmos se nós andarmos na luz da palavra de Deus. Amém? E ele vai encher o teu coração, sabe, de paz, de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração, receba no teu coração essa palavra, porque o Senhor quer que você venha viver uma vida de muita paz, uma vida de muita alegria. Mas em outra parte as escrituras diz que a abundância de alegria na presença do Senhor, amém? Ele quer inundar o teu coração com a sua alegria, com a sua paz, com a sua presença. Por isso, cria esse hábito, amém? Que coisa linda, o salmista 7 vezes no dia parando para, olha, fazer o seu devocional. O devocional dele não era único, era partido 7 vezes no dia, ele parava para fazer o seu devocional com Deus, sabe? Ali entregar a sua adoração, o seu louvor, meditar nas grandezas do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Receba essa palavra no teu coração, meu querido. Amém? Eu convido você que pode, fecha os teus olhos, Pai. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te louvar pela tua palavra, Espírito Santo. Lábia sublime de fargue, que direção maravilhosa. Meu Senhor, eu me lembro, meu Deus querido, quando Josafá, meu Deus, estava com o coração apertado diante daquele exército, meu Deus, que havia se levantado contra ele, mas o Senhor disse para não temer, que a batalha não era dele, que a batalha era tua. Meu Deus, e aquele homem confiou tanto no Senhor, Pai, que na hora de ir para a peleja, ele não colocou os soldados na frente, ele não colocou a cavalaria na frente, não, ele colocou os levitas na frente, ele colocou os cantores na frente, e eles iam louvando o Senhor, e eles cantavam e bendiziam o Senhor, aleluias, que é bom, aleluia, sua benignidade dura para sempre, e eles foram louvando, e quando chegaram lá, o milagre tinha acontecido, o Senhor descera para pelejar por eles na terra, e os inimigos estavam derrotados. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, nos ensina, meu Pai amado, a entender, meu Deus, que não há nada mais forte do que isso, uma entrega, meu Pai, completa a Ti, em louvor, em adoração, aleluia. Meu irmão, louve o Senhor, entregue-se ao Senhor em adoração, entregue-se ao Senhor, aleluia, numa busca intensa com todo o teu coração, se despoje do mundo, se despoje daquilo que afasta você do Senhor, porque, aleluia, estar longe de Deus é estar longe da vida, estar longe de Deus é estar longe da luz, estar longe de Deus é estar longe da alegria, estar longe de Deus é estar longe da paz, pois Ele é o príncipe da paz e quer ministrar paz no teu coração e na tua casa, na tua vida. Receba essa palavra, meu irmão. Meu Deus, eu peço todas essas coisas te agradecendo e te louvando em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe você, minha querida. Deus abençoe sua casa, a sua família. Amém. Compartilha, por favor, a mensagem do Evangelho
para que muitas e muitas pessoas sejam edificadas e fortalecidas, amém? E até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe grandemente, meu querido.